meus pequenos? Eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Controlines. E se você achava que nesse vídeo nós falaríamos de Undertale, você está mais ou menos enganado, porque nesse vídeo nós falaremos do jogo mais lindo, maravilhoso e empolgante que lançou exatamente ontem, chamado Deltarune, que é um novo jogo do titio Toby Fox. E eu confesso que eu estou surtando demais com essa notícia. Eu surtei demais jogando o jogo assim que ele lançou. Eu tava em live com o Joker, a gente baixou o jogo na hora, pensando que era trollagem, sem expectativa nenhuma. E é algo que a gente precisa falar sobre. Mas, antes de começarmos, eu sei que todo mundo está com uma pergunta. Mas Mai, Deltarune é Undertale 2? É Undertale 0? Aonde a gente encaixa Deltarune nessa cronologia de Undertale? E a resposta é, não encaixa. Eu não sei se vocês lembram, mas um ano depois de Undertale ser lançado, lá em 2016, o titio Tobias Raposa deixou bem claro que ele jamais faria uma continuação para Undertale, que ele não tinha interesse em continuar lucrando com uma obra que já estava feita e que todo mundo considerava perfeita. Então a gente tem que encarar com uma coisa que está bem óbvia e clara: Deltarune não é Undertale. A gente até pode dizer que Deltarune se passa no universo alternativo de Undertale, porque de fato é mais ou menos isso que acontece. Mas parem de tentar encaixar Deltarune em alguma cronologia, tentar uma explicação, porque nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é Deltarune. E é claro, vou dar muitos motivos para vocês jogarem e se apaixonarem por esse jogo que com certeza já superou Undertale. É muito importante que vocês saibam que os personagens que parecem ser de Undertale e estão em Deltarune não são realmente os mesmos personagens. Eu só me atrevo a dizer que 2, talvez 3 personagens sejam de fato do universo de Undertale. E é claro que o Sans entra ali, mas aparentemente mais como um easter egg e não realmente como um personagem ativo, já que, pelo que ele mostrou, ele não é realmente um membro participante dessa nova história. E os personagens que vocês estão querendo saber quais são os personagens de Undertale que migraram para esse novo universo, eu acho que é meio claro, mas são Gaster e Kara. E talvez o Ezreal, já que tem um certo mistério envolvendo o Ezreal que está fora da cidade. E pela expectativa, e também por sabermos que o Ezreal um dia conseguiu o poder de ser um deus, talvez ele tenha noção que, como o Undertale era um jogo como ele dizia, Deltarune é um novo jogo. E vocês devem estar me perguntando, mas como eu sei que o Kara é o Chris e como eu sei que o Gaster ainda é o Gaster? Para começarmos, no Twitter, quem apresentou o Deltarune pra gente, dizendo que fazia muito tempo que não via a gente, foi o Gaster. Era meio óbvio as mesmas falas, com muito interessante, e todas aquelas coisas daqueles trejeitos que o Gaster tinha. E como ele disse que está nos vendo de novo, é porque ele já nos viu antes em Undertale. Quem já pegou os finais de Undertale, já viu aquela tela escura aparecendo as falas, os arquivos secretos, sabe que o Gaster tem um jeitinho peculiar. E logo na apresentação de Deltarune, quando ele te oferece criar um personagem e depois fala, dane-se, você não tá no controle, eu que crio as coisas aqui, a gente sabe que essa prepotência toda é do Gaster. E a ideia que a gente sabe que o Kara está ali, não está apenas do final, que é meio óbvio que ali era o Kara, né? Mas por uma frase que tem no jogo de Undertale, que o Kara diz pra gente, que ele fala, vamos apagar logo esse mundo e ir para o próximo. Ou seja, o Kara, que sempre foi um jogador, que sempre tinha uma visão de fora e sabia que aquilo era só um jogo, ele olhou, ele viu, ele cansou de Undertale, por isso ele parou de jogar e a gente vai lá e substitui ele sendo Frisk. E aí finalmente nós, jogadores, conseguimos migrar para esse novo jogo e atender a sugestão do Kara de ir para um novo mundo, ver uma nova história. E apesar de Deltarune não ser o mesmo universo de Undertale, ser basicamente um universo que já acabou em Undertale, a história já fechou, já acabou lá, mas um universo novo, onde tudo foi misturado e remodelado, nós sabemos que Deltarune passa equivalente a 8 anos no futuro de Undertale. Porque quando a gente encara algumas fotos e alguns detalhezinhos do jogo,
é citado que se passa 8 anos depois. E como esse mundo é totalmente independente de Undertale, esse mundo também tem uma história e tem um passado. E isso fica visível quando a gente conversa com alguns NPCs, com o Monster Kid, o Snowdrake, a Brett, até mesmo a Undyne e a Alphys. Todos os personagens ali têm um passado e relações completamente diferentes e independentes. Se Undertale você era só um recém-chegado naquele mundo e o Kara tinha alguma história do passado, nosso novo personagem, o Chris, chega nesse mundo já sendo alguém, já tendo história. E uma coisa que eu achei magnífica, já tendo um pouco de personalidade. Isso é dito quando os personagens começam a falar: ah, lembra do passado, lembra quando isso aconteceu? Até mesmo a Toriel, que chega a citar pra gente: lembra quando você era pequenininho e perguntava quando os seus chifres iam crescer? Ou seja, quando Chris foi introduzido naquele mundo, ele não sabia que ele não era diferente dos monstros. Ele não sabia que ele era humano, como Kara e o Frisk sabiam. O Chris já chega ali, nascendo ali e vivendo ali. E até mesmo a nova personagem, Noelle, tem lembranças da infância com o Chris já pertencendo àquele lugar. Então, gente, encarem Chris como uma reformulação do Frisk, uma nova pessoa que não é o Frisk, mas é mais ou menos parecido com o Frisk. E o Kara, ainda sendo Kara, não com um personagem com passado ligado aos monstros, mas sim com o papel de jogador, de representação. E nesse novo mundo incrível de Deltarune, as coisas são bem diferentes de que a gente conhecia Undertale, e é muito interessante explorar. A primeira coisa é que você confronta uma realidade bem mais realista, e de certa forma um pouco triste, porque mexe com aqueles sentimentos que a gente tinha em Undertale. Começando sabendo que o Gerson morreu, que a mãe do Snowdrake, Crystal, também morreu. O que a gente já sabia em Undertale, já que ela virou amálgamo, mas ali tá realmente confirmado e não teve volta, porque não existem amálgamos, não existem pesquisas, não existem almas, exceto a sua alma, a determinação do jogador. E também a gente vê que a irmã da Shireen morreu, que a Undyne nunca conheceu a Alphys e, tipo, nunca perdeu o olho em um acidente de cair num espeto e se machucar, sabe? Essas coisas que tinha Undertale porque era um clima de guerra, não existe nesse mundo. E a resposta do porquê não existe é porque nesse mundo nunca ocorreu uma guerra. Nesse mundo não houve aquela divisão de humanos e monstros, não tem almas, não tem a caçada pelas almas. Porque nesse mundo as almas nunca ficaram para trás quando o humano morreu. E nenhum monstro absorveu a alma. E nenhum humano teve medo que algum monstro absorvesse a alma para poder incentivar uma guerra e aprisionar os monstros no subsolo. Nada disso nunca aconteceu. Mas isso não significa que nada aconteceu. Aconteceu uma coisinha bem diferente. Deltarune nos apresenta uma nova existência. Agora não são mais humanos e monstros, mas são 3 seres: humanos, monstros e os seres sombrios. E é bom deixar claro, já que muita gente está se confundindo, mas os seres sombrios não são monstros. Sempre quando a gente está nesse novo mundo, que é o mundo das sombras, e algum personagem morre, inclusive o Rousey, que as pessoas estão dizendo que é o Ezreal, mas depois eu explico, ele realmente não é o Ezreal tá no jogo, ele é outra pessoa. Todos esses personagens obscuros, quando se machucam e morrem, eles não morrem de fato. Eles acabam derretendo, virando uma gosma, algo até parecido com um amálgamo. Eles continuam existindo ali. E é citado justamente nesse jogo, em um diálogo com uma porta, que o mundo dos humanos e monstros ainda é a mesma coisa. Os humanos, quando se machucam, sangram. Os monstros, quando se machucam, viram poeira. Mas essas criaturas novas, as criaturas obscuras da escuridão, elas definitivamente têm uma forma que a gente nunca viu. Eles não são feitos nem de água e nem de magia, mas de alguma coisa diferente. Talvez a verdadeira escuridão. Talvez aquilo que o Gaster realmente falava, de muito, mas muito escuro. E isso cria uma expectativa para os jogadores que talvez, a gente explorando esse mundo de muito, muito escuro, a gente acaba encontrando com o Gaster, que dizia estar num lugar muito, muito escuro. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que o Gaster tem o controle do jogo, assim como ele também tinha Undertale, começando por você não poder jogar com o nome Gaster, já que o nome é dele, ele simplesmente fecha o jogo e fala: não,
fazendo essa zoeira você não vai jogar? Então a gente fica naquela dúvida de que talvez seja, mas talvez não seja. Basta jogarmos e explorarmos para vermos se vai ter mais easter eggs para poder descobrirmos. E nessa nova divisão de criaturas, nós descobrimos que os humanos e monstros que vivem em liberdade são considerados seres da luz, enquanto esses obscuros são considerados seres das trevas. E a grande razão para essa diferenciação está no coração, nos sentimentos. Porque os seres humanos e monstros são capazes de criar vínculos, de conseguir se aproximar, de conseguir se envolver com as pessoas. E os seres obscuros, apesar de aparentemente conseguirem se importar com os outros, como a gente vê com o Lancer, que é um ser obscuro, eles não têm essa mesma apreciação pelos vínculos, pois o pai do Lancer deixa claro, esse negócio de ter sentimentos, de se importar, é uma fraqueza. E para um mundo onde as coisas são resolvidas pela força, pela autoridade, sentimentos e vínculos não são algo desejado. E isso faz com que exista uma batalha constante entre os seres da luz e os seres da escuridão. Só que pelas mãos do verdadeiro príncipe das trevas, Rousey, nós descobrimos que isso está prestes a mudar. Rousey nos conta uma antiga profecia, onde viriam dois seres da luz, um representando os humanos e outros monstros, que nesse caso é Chris e Suzy, iriam finalmente se unir com o príncipe dessas trevas, que é o Rousey, como ele se apresenta, para resolver os problemas nesse mundo da escuridão. O problema não foi deixado claro, a nossa grande meta não foi deixada clara, mas pelas atitudes do Rousey, ele parece que ele quer que a gente haja, que a gente se aproxime, crie vínculos e apresente um pouco de luz para aquelas criaturas sombrias. E nessa grande aventura, nós somos apresentados a esse mundo da escuridão, onde, apesar do Rousey ser um príncipe, existem, na verdade, 4 grandes reis. E nesse primeiro capítulo a gente só conhece o primeiro rei. E é o que eu achei bem interessante, é o esquema de como funcionam esses reis. Cada rei é representado por um naipe da carta do baralho. E o primeiro rei que a gente conhece, junto com o primeiro príncipe, que é o Lancer, é o rei de espadas. Tanto que aquela cara do Lancer meio estranha, que parece o Zé Gotinha com chapéu e linguinha, é o símbolo de espadas, e o símbolo que fica na roupa deles também é o símbolo de espadas. O que também nos faz especular que o jogo será dividido em 4 capítulos, e cada capítulo será conhecer um reino com um rei diferente, faltando assim copas, ouros e paus, que são os outros naipes do baralho. E nesse novo mundo, onde nós, Chris, e nem nossa companheira Suzy, que é um monstro, faz ideia do que está acontecendo, o Rousey vai nos introduzindo pouco a pouco aquela realidade e nos explicando pouco a pouco a história. E algo que fica meio misterioso e confuso é o fato que nós, Chris, representando os humanos, e a Suzy, representando os monstros, não faziam ideia da existência desses seres obscuros, apesar de estarem em uma guerra constante contra os seres da luz, que são os humanos e monstros. E o Rousey vai começando pouco a pouco a tentar nos explicar, nos apresentar, mas ele nunca deixa nada muito claro. E logo no final desse capítulo nós temos uma grande revelação, que é o fato do Rousey, que também é anagrama de Ezreal, mas não é o Ezreal, ser uma representação de um bodinho. Muita gente, quando viu, surtou e pensou que o Rousey era o Ezreal. Mas não, o jogo já deixou claro que o Ezreal é mais velho, está na faculdade e voltará para o mundo real, o mundo normal, onde vivem os humanos e monstros, no final de semana. E o Rousey, apesar de parecer o Ezreal, definitivamente não é um monstro, porque quando ele é nocauteado ele vira aquela gosma também. Mas o Rousey deixa claro apenas uma única coisa no final do jogo, é que nós vamos nos encontrar de novo muito em breve. O que provavelmente será um dia de cada vez, já que ele diz muito em breve, a Suzy diz até amanhã, os personagens dizem que amanhã é um novo dia, o Twitter do Toby Fox também falou que amanhã as coisas iam mudar, e isso meio que deixa claro pra gente que nesse jogo, nessa nova realidade, nós lidaremos com os 3 personagens, Chris, Suzy e Rousey, em uma aventura totalmente nova, com mecânicas completamente novas, em uma realidade totalmente desconhecida. É bom aceitarmos logo que Deltarune vai ser realmente algo muito diferente de Undertale, e provavelmente vai ter muita gente que amou Undertale e não vai gostar de Deltarune,
porque a jogabilidade é diferente, a ideia é diferente. Ele não apresenta uma ideia de liberdade que existia em Undertale, de escolhas, mas sim um plot muito mais linear, muito mais decidido, onde o Rousey está ditando como devemos fazer e para que fazer. E, principalmente, entendermos que esse novo jogo é uma obra muito, mas muito maior que Undertale. Uma coisa que o Toby Fox acabou de revelar pra gente é que Deltarune, apesar de ser um jogo novo, não é de fato novo na mente dele. Ele já começou a idealizar esse jogo lá em 2012. Só que por vários motivos, como por exemplo, falta de habilidade, recurso, ele sabia que criar esse jogo na proporção que ele queria, do jeito que ele queria, com o sistema que ele queria, não era algo que ele conseguiria fazer. E eu acho que eu posso afirmar com uma certa certeza que esse definitivamente é o projeto da vida do Toby Fox. É o grande jogo que ele queria fazer. Porque Undertale tinha muitas limitações, não só gráficas, mas de jogabilidade, de escolhas. Ele era um joguinho muito fechadinho, sabe? Ele tinha basicamente 6 horas de jogo, possibilidade de rejogar o jogo, mas ele não era aquela coisa que nos cativava muito de início. Ele cativava no decorrer da história. E só jogando Deltarune, a gente descobre que é um jogo muito mais profissional. Com certeza, esse projeto só foi realizado graças ao sucesso de Undertale. Porque o Toby Fox, apesar de ser o criador do jogo, não está fazendo quase nada do jogo. Ele está contratando uma equipe incrível de profissionais para realizar esse sonho dele. Até mesmo a música final do jogo é feita pela mesma musicista e compositora das músicas de To The Moon. Ou seja, ele pegou os melhores profissionais nessa área de jogos alternativos, jogos indie, e colocou nesse projeto. E eu confesso que eu estou muito empolgada, porque eu achei o jogo maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse jogo não foi feito exatamente para se tornar o grande jogo do mundo, mas foi feito para ser o grande jogo do Toby Fox. E por que eu estou marcando essa diferenciação? É porque o jogo não tem uma grande identidade visual. Ele de cara a gente percebe, a gente está jogando uma nova forma de Modern, de Earthbound. E como o Toby Fox sempre se declarou um grande fã dessa franquia de jogos de Modern, ele com certeza sempre pensou como ele ia fazer o Modern dele, como ele faria um quarto Modern do jeito que ele queria. Com uma equipe muito boa trabalhando para ele, capaz de realizar esses sonhos dele, ele tá colocando ali tudo o que ele sempre quis de referência. Ele tá extraindo o melhor de Modern junto com tudo o que ele aprendeu em Undertale. E isso deixa o jogo extremamente diferente em Undertale. No sistema de jogabilidade, de party, na forma que você interage realmente, até mesmo a forma que você vê os personagens se expressando. Os personagens de cara são extremamente carismáticos. Eu acho que Undertale os personagens já tinham muito carisma, mas ele percebeu como maximizar isso e como te apresentar de cara os personagens com uma impressão forte. Quando você olha e fala, tá, esse personagem é assim, aquele personagem é daquele jeito, eles têm essa e essa química. Junto também com uma história muito mais direta e muito mais grandiosa, porque Undertale tinha uma pegada mais minimalista. Era basicamente tudo ocorrendo no subsolo. Já esse mundo tem justamente aquela sensação de que você vai fazer algo grandioso, que você é o escolhido, que é o que já existia na franquia Modern. E na verdade, eu como amo demais Modern e chorei demais no final com o Nez e com a Paula, coisa que nunca aconteceu com Undertale, estou com uma expectativa absurda de como eu vou me envolver e vou me importar com aqueles novos personagens. E eu não faço ideia como vocês estão se sentindo, mas eu realmente estou muito empolgada. Até mesmo a ideia de fazer um vídeo com o Gesser nesse canal que eu queria muito fazer, mas sempre enrolava. Quando eu vi esse jogo e essa presença do Gesser como uma criatura universal, que era justamente como eu já sentia ele, eu me empolguei e agora eu quero fazer. Não apenas do Gesser de Undertale, mas também do Gesser de Deltarune. E eu com certeza vou acabar lançando muitos vídeos no canal de teoria, de informação, de curiosidade sobre Deltarune nos próximos dias. Eu queria nesse vídeo já teorizar, já falar algumas coisas que eu acho, que eu pressenti, principalmente sobre o final do jogo, mas como eu só joguei o jogo 2 vezes e ele só lançou há 24 horas,
eu vou tentar jogar mais um pouquinho, gravar algumas coisinhas pra debater com vocês. E é isso, eu não vou falar mais coisas porque esse vídeo já ficou enorme e eu quero postá-lo ainda hoje, porque finalmente deu o embargo de 24 horas que o YouTube Fox pediu pra gente falar abertamente sobre o jogo. E eu quero também saber a opinião de vocês e a expectativa. E principalmente, quem jogou? Foi só eu que fiquei super maravilhada? Foi só eu que amei o sistema de party? Foi só eu que me apaixonei demais pelos personagens? Porque eu amei Undertale, mas eu acho que tô gostando mais de Deltarune, sabia? É isso, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal pra ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?